Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Conexo Mulher. E o nosso objetivo principal é conectar pessoas. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, a doutora Silvana Marchiorato. Acertei? Acertou. Muito bem, muito bem. Doutora Silvana, proprietária da Odonto Colombo. E hoje nós vamos bater um papo, conhecer um pouquinho mais sobre a doutora, sobre essa história, sobre empreendedorismo. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. É sempre um prazer e é muito gratificante contar uma história e inspirar outras mulheres. Com certeza, com certeza. E a gente diz muito que a importância desse nosso bate-papo é justamente essa, né? Que a gente possa servir de inspiração. E o tema do nosso podcast de hoje é empreendedorismo feminino. Sim. Então, vamos falar um pouquinho sobre a doutora Silvana, que é dentista, é isso mesmo? Sim, sou dentista, sou formada há 27 anos. Então, há 27 anos atuo na área de odontologia. E no começo não foi nada fácil, né? Sim. No começo eu sempre digo assim que a gente não sabe empreender. A gente vai aprendendo com os tombos, com os erros e com o caminho que a gente vai percorrendo, né? Mas é muito gratificante, é muito gostoso e acho que o reconhecimento vem. Então, isso nos torna mais fortes. E é muito importante você crescer certo, você começar nesse ramo de empreendedorismo da maneira correta. E tudo isso vem de pequena, né? Eu digo que a minha história, ela não começa quando eu me formei. A minha história, ela já começa de pequena, com os meus 13, 14 anos. Minha mãe era empresária. Então, meus pais tinham um comércio, uma loja de molduras com galeria de arte. E a minha alegria era, nas férias, ir na empresa com a mãe e ver aquela rotina. Entendi. Fechar o livro caixa, Olha levar só. o malote para o banco, né? Fazer todo esse serviço de bastidor. Eu acho que ali já estava no sangue o empreender. É essa questão do empreendedorismo, né? Já estava ali na veia, sabe? Porque você, na verdade, agora eu ia até te fazer uma pergunta diferente, né? Como é que você escolheu odontologia? Da onde que surgiu o odonto? Então, eu sempre gostei da área de saúde. Eu até pensei em medicina, mas eu não sei lidar com a morte, né? Mas eu sempre gostei de saúde, eu sempre gostei dessa área mesmo de saúde. Quando eu fiz o teste vocacional, foi muito engraçado, porque deu direito, humanas e saúde, que no caso, como eu descartei medicina, a odontologia. E foi uma decisão bem difícil, porque eu sou muito guerreira, eu sou briguenta, vamos falar assim. No bom sentido. No bom sentido. Eu sou pelas coisas certas, eu sou pela justiça mesmo. Mas a saúde me chamava muita atenção, porque eu gosto de fazer o bem, eu gosto de ver as pessoas sorrindo. E eu acho que a curva mais bonita que a gente tem é o sorriso. O sorriso abre muitas portas. E daí eu optei pela odontologia, né? E acho que foi o caminho mais certo, porque eu digo para todo mundo, na escolha de uma profissão, né? Por que eu escolhi? Na escolha de uma profissão, para você acordar todos os dias e ir trabalhar, você tem que gostar do que você faz. É verdade. E realmente, nesses 27 anos, eu digo assim, eu gosto do que eu faço. Então, eu acho que isso é muito importante. Mas estava na veia essa questão de empreendedora. Sim. Você sabe, você é empreendedora também. Não é fácil. É verdade. E nós, como dentistas, a gente não aprende empreendedorismo na faculdade. Né? A gente aprende a ser dentista. Sim. Né? A gente aprende procedimentos técnicos, bem que a gente aprende, mas tem que ficar aprendendo constantemente. Eu vou muito em congresso. E eu ia falar exatamente isso. Eu estava acompanhando aqui o seu background, digamos assim, e eu vi que uma coisa que me chamou muita atenção foi justamente isso, né, doutora Silvana? Sempre buscando se aperfeiçoar, sempre eu tenho muitos aperfeiçoamentos, né?
Eu tenho 3 especialidades, muitos aperfeiçoamentos, adoro ir em congresso, adoro fazer curso. Eu acho que a gente tem que constantemente aprender para a gente entregar o melhor. Sim. Porque tudo evolui. Exatamente. A tecnologia está aí, os melhores materiais estão evoluindo. Então, sempre em busca do melhor para entregar ao paciente. Né? Claro. Mas, como eu estava te falando, na faculdade, a gente não aprende isso. Né? Eu tive um berço muito sólido, uma coisa muito importante foi que a minha mãe sempre foi uma pessoa muito honesta, ela era financeiro também, né? Sim. Então, quando eu ia brincar na empresa dela, era muito engraçado, porque era aquelas máquinas de você digitar e sair o papelzinho. Claro que eu sou da época do fax, da promissória, do cheque. Né? Você chegou a usar a máquina de datilografia também? Com certeza, aula de datilografia, né? Então não vamos falar nossa idade, né? Não, essa parte a gente não conta pra ninguém, essa parte a gente não conta. Fica entre nós. E quando eu fechava o livro caixa, às vezes criança, né? Falava, mãe, sobrou R$10. Ela falava, não, volta e soma de novo. Caixa não pode sobrar e não pode faltar. Exatamente. E aquilo ficou na minha cabeça. E quando eu me tornei dentista, abri meu consultório, uma cadeira só, né? E até perguntar, você se formou em 98. 98, então já são aí 27 anos. 27 anos né? formada. Olha só. Então, abri meu consultório, uma cadeira. A primeira coisa que minha mãe falou, tem que contratar um contador. Você tem que saber pagar os impostos, você tem que saber como que se faz um livro caixa, como que são as receitas de entrada e saídas. E daí eu lembrava quando eu fechava o caixa dela e falava, sobrou 10. Mãe, posso pegar esse 10? Sobrou. Ingenuidade de criança. Sobrou 10. Posso usar e comprar um doce na esquina? Não. Volta e soma de novo. Até somar e bater, ela não deixava barato, né? Não deixava achar que é brincadeira. Né? E eu acho que isso é a chave do sucesso, sabe? Você levar com seriedade o teu negócio. Eu não via dessa forma o consultório, eu não via dessa forma a odontologia, e ao passar dos anos eu tive que começar a ver isso. Então, os cursos que eu faço atualmente não são só de odontologia, são de gestão de pessoas. Eu ia falar isso exatamente agora, Vanessa, porque o grande segredo hoje... E a gente fala isso de uma maneira geral, em todas as áreas, né, doutora? A nossa maior dificuldade hoje é você agradar todo mundo. A gestão de pessoas, né? A gestão de processos, né? Então, eu acho que a chave do sucesso para uma empreendedora de sucesso é levar tudo com muita seriedade, né? Pensar que não é só o financeiro que importa, né? Tudo importa. A satisfação do teu cliente. Exatamente. E uma coisa que você falou que é muito importante, doutora Silvana, é exatamente, na faculdade hoje, em especial, você aprende a parte técnica. Exatamente. Né? E quando você vai para a linha de frente no teu dia a dia, totalmente você diferente. Precisa ter um know-how, uma base diferenciada. E isso faz falta. Faz falta. Eu acho que as faculdades deveriam colocar contabilidade. Uma questão de administração básica, pelo menos. Isso, disciplina na faculdade para você já ter noção. Porque o quanto é difícil. Você abre um consultório, você tem que chamar a vigilância sanitária. Sim. Você tem que saber o quanto você tem que pagar de imposto. Você tem que ver em que alíquota você se encontra. Eu fiquei durante muitos anos como pessoa física. Na odontologia é muito normal, né? Você ficar como pessoa física, emitir recibo, não é nota fiscal. E com o passar do teu faturamento, você tem que virar jurídica. Mas quando é a hora de você virar jurídica... Quando é a melhor, né? O melhor momento, Certo. Então, eu passei por muitas dificuldades, eu passei por muitos desafios na odontologia. Quando eu abri o consultório e era uma cadeira só, eu vi a necessidade de ter outras especialidades caminhando junto comigo. Foi aí que eu convidei parceiros, convidei colegas de faculdade, que cada um sai da faculdade mais ou menos querendo fazer uma determinada área. Uma área. E o paciente, ele é completo. Exatamente. Ele São precisa várias de todas as áreas. E deixa eu até aproveitar e te fazer uma pergunta, porque eu imagino aí que muita gente tem essa dúvida também. Quando a gente fala de dentista, é exatamente o que você falou, são várias áreas dentro
da odontologia. Sim. E às vezes a gente que está do outro lado como paciente, a gente não sabe. Vou pedir para você explicar um pouquinho para a gente, contar um pouquinho dessas áreas. Sim, o que acontece é assim, todo dentista que se forma, ele é cirurgião dentista, ele é clínico geral. Ele é apto a fazer todos os procedimentos de odontologia. Ele é apto a fazer. Mas a especialidade faz com que esse dentista estude por mais 2, 3, ou como eu, a vida inteira, né? Sim. Isso também vai da personalidade, né? Eu sou muito curiosa. Eu gosto muito de saber de tudo. Então, me identifico muito contigo nessa parte. Então, eu não me satisfaço com um negocinho. Sim. E se você me fala assim, Silvana, tem um negócio novo ali, e eu não sei a respeito daquele negócio, eu vou a fundo e quero saber o que é aquilo. Então, hoje, se você me pergunta, Silvana, onde que você não tem aperfeiçoamento? São pouquíssimas áreas, porque eu sempre, nesses 27 anos, todo ano eu tinha um aperfeiçoamento, ainda tenho, em congresso, em cursos. Então, a odontologia, você sai cirurgião dentista, clínico geral. Mas para você realmente resolver aquela situaçãozinha, o especialista tem mais habilidade. É mais ou menos como a medicina, você vai tratar o câncer com o oncologista, você vai ter filho com o obstetra. Na odontologia, você vai fazer o implante com o implantodontista. Você vai extrair o teu dente do siso com o cirurgião bucomaxilo. Então, você vai fazer... São termos, né? Que são novidades de uma maneira geral para um paciente, né? São especialidades que você, como clínico geral, ou você como especialista na minha área hoje, eu atuo mais fortemente na ortodontia, né? Então, hoje, quando eu preciso que o paciente faça uma extração, eu explico para ele, na minha equipe, eu tenho um cirurgião especialista. Doutora, mas você não extrai o dente? Eu poderia extrair o seu dente, mas você entende que o melhor é extrair com um cirurgião que faz isso o tempo inteiro? De novo, entra na questão do especialista. Ele está mais preparado, talvez, e tem mais experiência na área. A experiência, né? Eu acho que a experiência conta muito, o preparo, a dedicação que ele tem àquilo, né? Se hoje for me perguntar, eu gostaria de extrair um dente? Atendo, extraio numa emergência. Vamos supor que o meu cirurgião não está na clínica naquele momento. Tudo bem, eu sou apta a extrair, mas eu tenho certeza que o meu cirurgião vai extrair muito melhor, com muita mais destreza, rapidez, porque eu já não faço isso com tanta... Frequência. Né? E o que você falou fez muito sentido. Imagino aí que para muitos seja um pouco de novidade mesmo, porque a gente escuta muito do médico, né? Dentro da medicina tem dermatologista, tem o obstetra, igual você falou, né? Tem áreas, tem o oftalmo, otorrino. Sim, então a gente tem áreas muito específicas, né? E na medicina isso é comum, mas dentro da odontologia a gente não escuta tanto sobre isso. Na odontologia essas especialidades são tão frequentes quanto na medicina, só que não são, de repente, divulgadas, né? Mas é importante. Na minha clínica, o que eu digo? Às vezes o paciente chega e quer ser atendido por mim. É normal. Há 27 anos atrás, era só eu. Hoje eu sou uma equipe. Hoje eu tenho uma equipe por trás de mim. Então, eu chego a atender pacientes que é a terceira geração. Imagina, então, eu atendi a mãe, que trouxe a filha. Hoje a filha já teve neném e está me trazendo o neto, a filha da, né? Então, ela fala, doutora Silvana, mas em 2000, você extraiu o meu dente. Eu falo, então, mas é que hoje tem uma coisa melhor. Eu tenho um cirurgião na minha clínica que ele é especialista e vai extrair. Ele vai extrair e já vai colocar um implante, né? Eu faço a ortodontia. Na ortodontia, a gente está tendo constantemente que se atualizar, que estudar com a evolução que está acontecendo. Cada vez mais rápida. O que eu explico assim, eu tenho que me dedicar à minha especialidade, eu tenho que estudar a minha especialidade. Então, isso me tomaria tempo ter que estudar e me aprimorar em extração de um dente. Então, eu prefiro ficar só na minha área, porque eu sei que eu vou te entregar o melhor, o que tem de mais novidade, o que tem de melhor em tecnologia, em materiais, né? E eles acabam entendendo, e pela confiança, durante todos esses anos eu estar
no mesmo lugar. Vanessa, isso é uma E coisa ia assim... te perguntar isso. Desde que você abriu a clínica, está no mesmo local? Sim, são 27 Conta anos. pra gente aí, vamos aproveitar o momento aqui, ó. A doutora Silvana, conta pra gente aonde que está localizada a nossa Então, Odonto Colombo. São 27 anos no Guaraituba, né? Então, é uma história que, como eu te falei, de gerações sendo atendidas ali na mesma região. Eu fiquei durante 20 anos numa sala comercial, onde eu precisava expandir e não tinha mais como expandir. Então, eu mudei para 100 metros dali, e daí sim, a minha clínica hoje está ali estabelecida. São 3 cadeiras, são 6 profissionais atendendo nessas especialidades que agora a gente conversou, né? E até agora eu vou aproveitar e perguntar para a doutora Silvana, quais são essas especialidades hoje? Você falou que hoje você tem 6 colaboradores juntos. Sim. Né, que fazem parte da minha equipe. Da sua equipe. Então, eu que faço a ortodontia, né? E estou ali todos os dias na frente do negócio, né, Vanessa? Então, na administrativo, na relação com a minha equipe. São 4 funcionárias, 2 TSB, uma financeira e uma recepcionista. E daí, as outras 2 cadeiras, elas revezam conforme a demanda. O cirurgião é o meu marido. Entendi. Que eu conheci em 2000. Olha só, num que curso de bacana. aperfeiçoamento. Opa, que coisa boa! E desde lá nós estamos juntos. E ele é meu cirurgião e implantodontista. Então são 2 especialidades, né? Mas ele eu acho que o casamento deu certo e a gente dá certo trabalhando juntos, porque ele é tão... tem tanta fome por conhecimento e por estudo que ele não é apenas um cirurgião bucomaxilo, ele é implantodontista, ele é especialista em harmonização orofacial, que agora é uma especialidade da odontologia. Ele faz todos os casos de reabilitação. Então, lentes de contato, estética, tudo com ele. Daí nós temos que ter uma especialista em endodontia, que é o tratamento de canal, que é quando não cuida muito bem a cárie, toma e dá dor. Então, tem a endodontista, que trabalha com a gente. Tem a odontopediatra, que tem que cuidar das criancinhas. Dos pequenos. Tem a clínica geral, que faz a parte de restauração, profilaxia... Assim, a profilaxia é a limpeza. Aquela limpeza semestral de a cada 6 meses, né? É uma profilaxia, uma raspagem. Então, a nossa equipe, ela tá cada uma na sua área, sabe? Cada uma na sua especialidade. Tem o Dr. Carlos também faz a parte de prótese, mas também tem um outro colaborador que faz a prótese, né? Então, a gente consegue atender o paciente em toda a sua necessidade, devolver a saúde bucal em todas as áreas. E isso facilita muito, sabe, Vanessa? Porque você acaba não precisando ir em vários lugares. E você cria um vínculo. Eu ia falar que isso é importante hoje em dia. É um dos itens que mais se preza, né? Essa vínculo confiança. com a confiança. E eu prezo muito, eu treino muito a minha equipe para aquele tratamento de excelência que a gente busca. Eu digo essa semana fiz treinamento. Você tem que tratar aquele paciente conforme como você quer ser tratado. E pensa, você liga num consultório odontológico. Você liga porque você quer? Às vezes sim, mas a maioria das vezes é com dor. Então, você já está fragilizado, você já está com dor. Você tem que encontrar uma pessoa preparada ali para te dar um amparo com essa dor, entende? Então, é esse tratamento que a gente na Odonto Colombo acho que consegue transmitir para o paciente. Porque, assim, o financeiro é importante, Vanessa, o financeiro é importante, mas essa confiança do teu paciente, esse teu dormir tranquilo de que você fez um bom resultado o dia inteiro, não tem dinheiro que pague. Exatamente, eu ia falar exatamente isso, não tem preço. Não tem preço. E o que você falou que é muito importante, né, doutora Silvana, é essa questão da confiança, desse tempo que você está lá. E embora você não atenda todas as áreas, eles podem ter certeza que, independente do colaborador, do doutor que estiver lá, ele vai fazer um ótimo trabalho. E essa questão, essa visão, ela faz toda a diferença. Essa questão da gente fala um pouquinho até de cultura organizacional. Sim. Dessa preocupação com a excelência acima de tudo. Eu acredito que isso passa uma confiança. Essa preocupação, ela existe de verdade, tá, Vanessa? Eu busco saber de todas as especialidades para eu também saber cobrar, que não seria cobrar a palavra certa, mas de saber acompanhar o fluxo.
Um né? olhar Aquele olhar de diferente. carinho. E isso os pacientes sabem que encontram ali comigo, sabe? É. Eu acho que eles percebem o nosso grau de comprometimento, de seriedade. E eu acho que nesses 27 anos, eu tô colhendo o que eu plantei lá desde o início, quando eu me formei e já me preocupei com com todo esse processo, com todo esse caminho que eu ia trilhar. Perfeito, Não é fácil, perfeito. Vanessa. Muitos colaboradores passaram e não agradei a todos, né? Não fui bem interpretada por outros, assim, mas era onde eu queria chegar. Eu queria chegar com excelência, eu tinha meu propósito, eu tinha minha missão, eu tenho meus valores e com isso disso eu não abro mão, sabe? Eu estou numa fase muito legal. Eu estou colhendo realmente o que eu plantei em 98, em 2000, em 2004. Cada título que eu conquistei, hoje eu vejo que aquele sacrifício valeu a pena, né? São tombos, são desafios, são dificuldades, mas eu sempre fui muito determinada. Eu sou a caçula de 5 irmãos. Olha só, você é a mais novinha da Eu sou a casa, mais nova. então. E dizem que a caçula é mimada, né? Não é? Eu não é, fui. não foi. Não. Eu não posso falar nada porque eu sou a mais velha, Você é então. mais velha. Então, a caçula não. Na minha casa, eu não fui a mais mimada. Eu sempre lembro, hoje eu sou mãe de 3 filhos. E a minha mãe é falecida, meu pai é vivo, tem 90 anos, forte, um italiano super forte. E eu lembro da minha mãe dizendo, quando eu brigava, né? Ai, mas por que eu tenho que acompanhar ela se ela é mais velha? Filha, olha a determinação que você tem. São 5. É igual uma mão. Cada dedo é diferente. E você é diferente. Você é assim, você vai... Eu tenho um lema, eu quero, eu posso, eu consigo. Muito bem, né? muito E bem. eu Essa acho determinação, que ela é essa fundamental. determinação é fundamental no empreendedorismo. Eu digo assim, para as empreendedoras que querem começar ou recomeçar, mire, tem uma meta e se jogue. E vai, e pensa. Exatamente. O que você pode fazer acima de tudo, porque isso é importante, né, doutora Silvana? Quando a gente fala de empreendedorismo, você comentou que você começou, então, com uma cadeira. Sim. E me conte uma coisa, em que momento que deu essa viradinha de chave? Você começou com uma cadeira, você na linha de frente, era eu presa. A gente fala que no começo é muito, né, o eu presa. E conta, quanto tempo, mais ou menos, você ficou com essa situação e quando que você deu esse próximo passo de expandir? Então, na verdade, foi tudo muito rápido, Vanessa, porque eu sou muito audaciosa, tá? Então, quando eu saí para fazer o meu primeiro curso, eu tinha que deixar o consultório 4 dias da semana fechado. Naquela época não tinha funcionário, tá? Era eu presa mesmo. Eu chegava mais cedo, eu limpava tudo, eu organizava todas as minhas gavetas e para ir embora eu tinha que deixar tudo isso organizado para no dia seguinte ser mais fácil. Então, durante muitos anos, eu chegava às 7 horas e saía às 10 da noite. Né? O que eu vejo que hoje já não é mais tão comum, mas foi assim a minha trajetória. Então, quando eu percebi que ficava 4 dias fechado o consultório, você faz conta, né? Sim. E daí eu pensei, mas eu tô 4 dias fora fazendo um curso. Mas será que eu não tenho uma colega que precisaria, de repente, estar ali? E daí eu comecei a conversar com amigas e elas iam nesses 4 dias lá. E fazer as especialidades delas. E daí, com o tempo, eu queria a cadeira e ela queria também. Mas nesse dia eu não estava no curso, eu estava no consultório. Daí eu falei, peraí, vou alugar a sala do lado. Sim, momento de dar o próximo passo. Mais uma cadeira. Montei mais uma cadeira. Com a primeira cadeira, uma funcionária para gerir tudo isso, atender telefone, né? E assim foi evoluindo. Surgiu a oportunidade da terceira cadeira. Montei a terceira cadeira. Daí eu queria um ambiente de sala de espera um pouquinho maior. Não tinha mais para onde crescer. Fui protelando tudo isso, tocando como dava. E até que, com 20 anos de estabelecimento no mesmo local, surgiu essa oportunidade dessa clínica maior. Então, hoje a sala de espera é maior, é mais aconchegante, a esterilização, tem um espaço de cozinha para os funcionários.
Então, é uma casa de máquinas. Então, tudo foi se ajustando do jeito que hoje eu digo que tá com a minha cara. Hoje tá do jeito que eu idealizei. Daquela meta que eu te falei no começo, de você saber onde você quer chegar, sabe? Claro, claro. Tornar o vento favorável para você chegar naquele lugar. E o que você falou é muito importante, né, doutora Silvana? Porque às vezes, quando a gente olha, a gente vê só onde está hoje. Exatamente. E o que a gente comentou, a importância da gente entender que tudo é um processo. E que muitas vezes as pessoas não sabem, como você falou, né? Comecei às 7 da manhã, terminava às 10 da noite. Não pode desanimar, né? A resiliência, eu acho que é uma das que características principais hoje do empreendedorismo. As dificuldades. Até eu levei para reunião essa semana com os meus funcionários, com as minhas 4 funcionárias, dizendo... Hoje podem achar que é sorte, né? Sim, é o que falam hoje, né? Hoje é a sorte. Não, ela deu sorte na vida. Ela tá viajando, nossa, tá... eu tenho pacientes que brincam até, sabe? Sim. Eu tenho um paciente que foi essa semana ainda na clínica, muito engraçado. Ele falou assim, nossa, doutora Silvana, estava viajando semana passada... Daí eu falei assim, pois é, né? Tava viajando, mas hoje eu tô aqui para te atender. Era o tempo que eu passava de táxi aqui na frente, 7 da manhã você estava aqui. Passava 10 da noite, doutora, você estava aqui também, hein? Que bonito ver a tua trajetória. Daí eu falei, nossa, que legal ver você reconhecer e que prazer estar atendendo você, sua filha e sua neta. Imagina. Né? Então, a confiança de um serviço entregue com qualidade, mas trabalhado. Né? Ele viu que antes... É uma construção, acima de tudo. E eu falei para ele, hoje eu vou te falar uma coisa, eu tenho garra para trabalhar até as 10 da noite, mas hoje eu não sou só mais dentista, eu sou mãe, filha, continuo sendo, esposa. Claro. Então, hoje o empreendedorismo tem que ser visto isso também, né? Com certeza, você não é só uma empresa, você é mãe, você é filha, você é esposa... E conseguir equilibrar tudo isso. Eu acredito que esse é um dos grandes segredos. E quando a gente fala de empreendedorismo feminino, vou puxar um pouco agora da nossa sardinha aqui, porque a gente realmente consegue equilibrar. Eu acho que essa é uma das características do empreendedorismo feminino, de conseguir saber que nós temos vários pratinhos ali e conseguir equilibrar um pouquinho e vamos de falar cada. a verdade, a mulher consegue, né? A gente gera... um bebê, 9 meses ali, equilibra isso. Eu trabalhei nas minhas gestações até um pouco antes de... E eu estava trabalhando um mês depois de ter o meu primeiro filho. Hoje está com 21 anos. Me lembro perfeitamente. Até a véspera a gente estava ali, firme e forte. Eu acho que o pior não era nem a véspera, sabe, Vanessa? É uma situação que aconteceu comigo no meu primeiro filho, esse que tem 21 anos, que faz odontologia. Faz odonto também? Eu acho que Olha, gostou. Eu acho que ele percebeu a garra que a mãe tem, o amor, consegui transmitir para ele o amor que eu tenho pela profissão, e ele faz odontologia. Com 7 dias, ele estava com 7 dias, uma secretária ligou para mim, doutora, tô com um problema aqui na clínica, eu preciso de você. O que eu faço? Só um minuto, eu vou. Peguei minha mãe era viva, peguei minha mãe e falei, mãe, me acompanha até a clínica. Filha, você não pode, você tá de resguardo. Sim, resguardo. Nessa época eles falavam muito, né? Não podia lavar a cabeça, não podia comer feijão. Eu falei, mãe, vou ter que ir? Sim. E cheguei no consultório para resolver a situação com 7 dias. Então, eu acho que a mulher tem muito isso. Esse poder de resolução, esse poder de comprometimento, né? Não digo que o homem não tem, mas nós mulheres conseguimos dar aquele jeitinho feminino e resolver acho que eles tudo, são mais né? pontuais, né? Ou, não, primeiro tem que fazer isso, terminei esse e vou pro próximo. A gente consegue equilibrar os dois ali ao mesmo tempo. Fazer algumas coisas ao mesmo tempo, né? Eu comento com as minhas funcionárias, eu falo, deixa a porta do escritório aberta, porque eu tô aqui no computador, mas eu tô de ouvido ali. A gente consegue ter uns... Parece um polvo, né? Consegue ter várias garras, assim. E o que você falou, eu me identifico muito, porque eu também tenho essa questão, né? Muito importante de você conhecer o todo
Conhecer todas as funções, eu acredito Mesmo que você não vai exercer. Exatamente, mas esse conhecimento ele é importante, É. porque ele te dá até um pouco mais de autoridade e confiança da equipe. Sim. Né? Quando a gente fala de liderança também, né, doutora Silvana, eu acredito que essa questão, eles percebem, não, ela conhece, ela já passou, ela já fez, Sim. isso te dá uma autonomia e uma credibilidade tão Sim. grande. E quando a gente fala de liderança... A gente fala com mais propriedade, né? Quando a gente vai orientar o que tem que ser feito, o que é certo, o que é errado. Uma coisa né? é só teoria, né? Mas a gente tem teoria e prática. E isso faz a diferença. São 27 anos que, se for contar a história, assim, é muita coisa para contar, porque... Sim. Agora eu vou perguntar um pouquinho da parte pessoal ali. Você falou que tem filhos, né? Quantos filhos você tem? Tenho 3 filhos, 21, 14 e 11. Olha, tem os mais novinhos aí também, né? A mais nova é a Ana, é a menina, e os outros 2 meninos. Ai, que e ótimo. O mais velho já está na odontologia, o de 14 ainda não sabe muito bem, fala que quer fazer direito, né? Entendi. Essa fase ainda tem um tempinho, né? E a mais nova tá muito lúdica ainda, né? Porque 11 anos, ela fala que quer ser bombeira. Meu marido é militar, a primeira profissão do meu marido é militar. Entendi. Durante a carreira militar que fez odontologia e hoje é meu braço direito, é meu grande incentivador, é meu companheiro de congresso. Que ótimo, Então, eu acho que toda essa estrutura atrás do empreendedorismo também faz muita diferença na minha vida. E ajuda bastante, né? Essa questão de você ter alguém que você possa confiar e ainda mais os dois juntos. Sim. Acredito que essa questão até dos congressos, tudo junto, eu acho que isso fortalece também um relacionamento. E semana passada ele estava num curso, eu segurei as pontas em casa, quinta, sexta e sábado. Sexta-feira eu vou para um curso, para um congresso e volto no sábado à noite e ele segura as pontas com as crianças. Então isso torna também mais gostoso, mais fácil. Mas eu te confesso que a mais nova já sabe qual dente é o canino, porque é difícil separar em casa também as conversas, verdade, né? E agora com o mais velho fazendo odontologia é muito engraçado, porque daí tá os 3 conversando e ela tentando entender que dente que é ou como que aconteceu o procedimento. Que graça, que graça. Olha só. É muito gostoso. Eu que adoro saúde, eu que adoro sorriso. E a gente fala, né, que isso brilha nos olhos. Uma coisa que eu tava lendo um pouquinho sobre a doutora Silvana, e uma das coisas que mais me chamou a atenção foi você falar exatamente do sorriso. Sim. Que é o sorriso que transforma o sorriso abre portas, né? O sorriso, pensa, se você encontra uma pessoa mal-humorada, se você tratar ela com mau humor, teu dia vai ficar péssimo. Agora, se você sorrir, né? E eu digo assim, tá tudo evoluindo tanto que é possível todos poderem sorrir. Sim. Né? A odontologia que eu faço hoje é uma odontologia digital. Né? Super moderno isso, né? A ortodontia digital com os alinhadores. Hoje qualquer pessoa pode ter o sorriso alinhado, pode ter um sorriso bonito, com estética, com conforto, com praticidade e acessível. Sim. Então, isso é muito gratificante, porque antes você pensava assim, não, quem tem aquele sorriso lindo tem poder aquisitivo. Porque tinha um custo muito alto. Né? Os aparelhos ortodônticos eram com poder muito elevado. Eu lembro que quando eu fiz, quando eu usei o meu aparelho... Um salário mínimo, exatamente, eu ia falar, manutenção era um salário mínimo. Se a gente pensar em um salário mínimo hoje nossa, ia ser muito bom. É verdade, mas é uma questão que hoje, quando você fala dos alinhadores, né, tá muito em alta. Conta pra gente como é que é essa questão hoje dos alinhadores. Você falou de custo-benefício, eles estão mais acessíveis. Conta um pouquinho aí, que eu acho que é uma curiosidade do pessoal ali, para entender um pouquinho os alinhadores hoje dentro da especialidade de ortodontia, você perguntou, né? Isso então, mesmo. Para você fazer um bom tratamento ortodôntico, você tem que ser especialista, né? Então, eu tenho a especialidade, eu tenho a excelência, que é como se fosse uma pós-especialidade, né? Em ortodontia, em alinhadores, também uma terceira. Então, você tem que
se dedicar a essa área. E os alinhadores, antigamente, eles eram inacessíveis. Não eram inacessíveis, eles eram caros. Eles eram muito caros. Né? Gente, Então, para quem não sabe, vamos só explicar um pouquinho o que são os alinhadores, né? Sim, os alinhadores são aparelhos ortodônticos invisíveis. Então, são placas. É uma plaquinha, né? São placas de material. transparente. Isso, é um material que é uma tecnologia quartzo, que a gente fala, que você troca a cada 15 dias e eles movimentam o dente através de um planejamento. Para você fazer os alinhadores, você tem que passar por um exame com o ortodontista, fazer um escaneamento. O scanner era muito caro, hoje ele já está mais acessível, continua caro, é um investimento. Eu adquiri faz um ano. Isso que eu ia perguntar para você, você faz o escaneamento lá também? Eu tenho, toda a minha clínica hoje ela é digital e completa. Então, você chega, você faz a sessão de fotos, você é conduzido para fazer o escaneamento. Que ótimo. E através do escaneamento eu coloco no sistema dos alinhadores e faço o teu planejamento. Eu digo aonde o dente quer chegar. Mas para isso eu tenho que saber aonde ele pode chegar, que é a disciplina de ortodontista, né? Que é a especialidade de ortodontia. Então eu estudei a ortodontia raiz, que é aquela do Brecht, ainda faço. Tenho alguns pacientes de ortodontia de Brecht, tá, Vanessa? Sim. Os brackets são aqueles, né? Os brackets são aqueles que é o antigo, né? Aquele que a gente são vê, as pecinhas coladas. O que o Brecht faz? Te priva de comer nas festas juninas. Não pode comer maçã do amor, não pode comer milho, não pode comer pipoca, que o Brecht quebra. O Brecht quebrando, ele vai atrasar teu tratamento ortodôntico. Além de machucar também, né? Machuca a Quantas bochecha, vezes não tinha que colocar aquela cerinha pra não machucar. A cerinha para não machucar. Cada vez que apertava, eu lembro que doía, a gente não conseguia comer por uns 2 dias. Sim. Os alinhadores, eu sou bem sincera em dizer que eles, quando você troca os alinhadores, você sente uma pressão. Como se fosse, sabe aquele sapato da irmã? Sim. Que é um número menor que o teu e que você quer ir naquela festa. Você quer ir naquela festa com aquele sapato de bico fino que é da irmã. Tá apertadinho. Mas depois laceia, né? Rapidinho já tá. Então, os alinhadores, eles vieram com essa intenção, sabe? Ele movimenta o dente, ele chega onde você planeja, o ortodontista planeja. Ele tem a previsibilidade que você tanto almeja. Exatamente. Né? Essa é uma das vantagens. Através do planejamento, com estética, conforto, você tira para se alimentar. Então, eu estou aqui numa reunião de amigas, vou tomar um vinho tinto. Tudo que for transparente, você pode tomar com os alinhadores. Mas aí, tomar um vinho tinto, você tira, toma o vinho. Depois que você tomar o vinho, você vai no banheiro, escova o dente, passa um fio dental e recoloca ele. Novamente. E ele vai movimentar teu dente. E hoje, a gente não tem essa dificuldade de empresas, sabe? Antigamente, a gente tinha, há 10, 12 anos atrás, acho que até um pouco mais, eram poucas empresas que trabalhavam. Faziam, né? Eu lembro era em dólar, Invisalign. Invisalign acho que foi um dos primeiros. Foi o pioneiro. Isso. Eu lembro que o meu filho mais velho usou o Invisalign. Aquele que é bem caro, né? Então, hoje está mais acessível, né, Vanessa? Eu trabalho com uma marca que é de Curitiba, do grupo Neodente. né? Neodente, É a Clear Correct. Sim. Então, ela tem as fábricas em Curitiba. Que ótimo. Mas o que eu digo assim, o ortodontista é a peça fundamental. Com certeza. Né? Você tem que saber dirigir para você dirigir tanto um Fusca como uma BMW. Para você conduzir corretamente, né? E essa é a parte principal, né, doutora Silvana? Porque o que acontece? Quando a gente pensa, às vezes a gente passa assim a pensar, mas ele ficou mais simples e mais fácil. Qualquer um pode fazer? Não, justamente o contrário. Porque o risco é maior ainda. Exatamente. De você, de repente, não pegar um profissional que seja qualificado e que tenha fazer um bom planejamento, um conhecimento adequado, né? Te prometer uma coisa que não vai acontecer. Sim. Né? Sim. Então, é um aparelho realmente revolucionário. O escaneamento feito ali na clínica. Eu digo que a maioria dos meus pacientes, por mais que seja uma consulta clínica, se ele tem algum tipo de mal oclusão, eu já faço o escaneamento para já mostrar para ele o que pode ter de benefício a oclusão dele se ele usar os alinhadores. Vamos perguntar agora, vamos traduzir um pouquinho aqui, né? A oclusão. Me diga uma coisa. A mordida correta. Entendi. A mordida correta, ela influencia em tudo, em dor de cabeça. Sim. Às vezes a gente tem dor de cabeça, né? Já ouvi falar muito disso. Às vezes dor de cabeça que vem por conta da falta de dente, do mau posicionamento dos dentes, do errado posicionamento dos dentes, que você pode consertar com a ortodontia. Às vezes o paciente quer colocar implante com o meu marido
Mas aquele espaço não é suficiente, porque ele perdeu os dentes. Quando você extrai o dente, ele migra. Sim, e eles vão se ajustando, né? Vai diminuindo. Então, daí, usando os aparelhos alinhadores, você consegue posicionar corretamente, e até antes de terminar a ortodontia com os alinhadores, você já consegue fazer a cirurgia do implante. Olha que bacana. Né? Porque já está tudo previsível no teu planejamento. E deixa eu fazer uma perguntinha agora, mudando um pouquinho da ortodontia, mas uma coisa que está muito em alta agora, eu acho que tem muita gente falando de estresse, e eu escuto muito, e eu sou uma das pessoas, inclusive, que eu tenho de bruxismo. De forçar muito, aperta o tempo todo, tanto que eu já ouvi falar, não, Vanessa, a hora que você para, pensa, respira e solta, né? Relaxa, porque eu acho que a gente que vive nessa tensão, vamos falar um pouquinho, né? O empreendedorismo, sim, ele traz um pouco dessa questão. E sabe o que trouxe muito em alta esse fator oclusão e esse fator bruxismo? A pandemia. Sim, né? Sim. Na pandemia, a gente teve um índice elevadíssimo de quebra de dente, de apertamento, uma delas, inclusive. De bruxismo, porque é aí que está a oclusão perfeita, é aí que está a importância de você ir no dentista e verificar se a tua mordida está correta para você evitar tudo isso. Porque foi justamente isso, foi bem no período da pandemia, nós temos escolas de idiomas, 4 escolas de idiomas, com aquela pressão, né? Abre e fecha, abre, toda aquela pressão, faz online, faz presencial, como que você organiza tudo isso? Daí você planeja tudo, no dia seguinte fecha, muda tudo de novo, né? Foi um momento tão para tenso. todos os empresários, não só escolas, né? Que você se enquadra de idiomas, mas shopping. Você também tem loja em shopping? Loja em shopping, como nós sofremos também. Fecha shopping, fecha loja, abre loja, pode, não pode. Funcionário contaminado, 7 dias sem trabalhar. E daí, o uso da máscara, que foi tudo muita coisa junto, né? E o que você recomenda para quem sente isso no dia a dia ainda, né? Procure o cirurgião dentista, né? Peça orientação. E eu digo assim, ó, é muito importante você pensar nisso em qualquer idade. Não, eu sou muito velha para usar aparelho ortodôntico. Não é. Não existe idade para usar alinhador. E não existe idade para usar aparelho ortodôntico. Mas se você puder usar aparelho ortodôntico com os alinhadores, que é uma forma mais prática, confortável, eu recomendo. Eu atendo muito paciente adulto, né? Vamos falar essa boa idade, porque... Não, essa melhor idade agora, então, né? eu não posso falar de idade, né? Então, imagina. Atendo muito paciente que vem para reabilitação com meu marido e primeiro usa alinhadores comigo. Né? Tem os adolescentes que estão naquela fase que eles não querem mais nada colado. Hoje eu atendi 3 que me falaram, doutora, eu só coloco se for alinhador. Não quero. E é muito engraçado, porque os alinhadores te trazem tanta praticidade que próximo dia os namorados, né? Pode beijar na boca. Dá pra tirar, né? Tira, não guarda. Tira. Não precisa nem tirar. Não precisa tirar. Ai, olha você só, né? Na boca com os alinhadores. Então não vai enroscar nada. Entendi. Porque não tem o brete machucando, né? Se você for muito caliente, vai acabar batendo e machucando. Com os alinhadores nada vai machucar. Olha só, não, então entende esse amor que eu tenho pela odontologia, essa tecnologia, essa busca por conhecimento, pelo que melhor que tem, é por isso. Porque é muito legal você atender um adolescente e entregar o melhor que tem hoje. Entregar o melhor e falar para ele, cara, como eu falei para essa semana, pode beijar a gatinha na boca com alinhador. Né? Que coisa boa, né? Ou ter aquele feedback de um mês depois que você fez o atendimento, doutora, testei e funcionou, é bom mesmo. Nossa, você cria. Essa é a melhor parte, né? Esse vínculo com o cliente não é um trabalho, né? Você se diverte trabalhando. Com certeza. Então, a cada dia eu tenho certeza que eu estou na profissão certa, que eu estou no caminho certo. E você falou algo que é muito importante, essa questão da gente ter brilho nos olhos. É tudo que a gente faz com paixão, que a gente está sempre buscando essa novidade, está sempre se atualizando, eu acredito muito nisso. A gente está falando muito hoje em empreendedorismo, desse empreendedorismo com propósito, que a gente tem um motivo lá na frente que faz a gente levantar da cama pela manhã. É brilho nos olhos, é paixão, e eu acredito que isso não tem preço, né, doutora? Não tem preço. É dormir com a consciência limpa de que você entregou o melhor, de que você fez o certo, de que você fez o melhor. Eu digo que não é só o financeiro, sabe? Com certeza. Não é sorte.
é muito propósito, trabalho, é determinação. Muito propósito, claro. E eu digo que tudo vale a pena. Sim, sim. Tudo vale a pena. Gente, eu falei, eu tô impressionada, nosso tempo voando aqui, olha só, já estamos terminando. Eu falei, dá pra gente ficar mais 1 hora, pelo menos, né, Sim, doutora? muito gostoso. Um bate-papo muito gostoso. E eu vou pedir pra você, né, deixar uma mensagem aqui pros nossos ouvintes queridos. Eu falo, nós somos da época do rádio, né, ouvintes, mas vocês, gente, ouvintes, e estão assistindo aqui, Sim. olha só que coisa boa, o que esse podcast hoje traz pra gente, e o que você gostaria de deixar de recado aí para as nossas empreendedoras? Então, que seja o começo ou recomeço, não desistam, sigam em frente, que vale a pena. É uma independência, né? O empreendedorismo, ele vai te trazer uma independência que é gratificante. É muito gostoso você trilhar, alcançar o que você desejou. Então, vale a pena. E nós, mulheres, a gente consegue. Querer é poder, gente. Vamos em frente que a gente consegue. Com certeza. Não, maravilha, gente. Maravilha. Queria agradecer muito a doutora Obrigada. Silvana. Doutora Silvana, trouxe uma lembrancinha aqui da Flora Pura para você. Olha, já conheço no Paládio, né? Isso mesmo. É uma lembrancinha aqui para você poder conhecer e sentir um pouquinho, porque a gente fala muito de experiência hoje em dia. E a gente acredita que essas questões do sensorial, da experiência, de você, realmente isso faz a diferença no dia a dia. Faz. E você sabe que no meu consultório a gente usa marketing olfativo. E muitas pessoas falam, nossa, desde lá do corredor a gente sente esse cheirinho gostoso. Claro. E pensam, mas eu vou entrar num consultório odontológico. Sim. Não, gente, as clínicas hoje mudaram. Tem com certeza. Clínicas entregando, como a minha, entregando experiências que valem a pena. Com certeza, com certeza. Também trouxe lembrancinhas aqui, né? Muito obrigada. Da Odonto Colombo. Muito obrigada. Espero... Aqui, ó, Odonto Colombo. Guaraituba, então, né, doutora? Guaraituba, espero te ver lá. Ai, que ótimo, com certeza. Vou fazer uma visita, sim. E queria aproveitar e fazer um agradecimento especial para as nossas empreendedoras de Colombo. Agradecemos nos conhecemos a Cris por lá, exatamente, com certeza, com muito orgulho, né? Sim, muito orgulho desse grupo. É um grupo que cresce muito dia a dia, com o propósito de quem é de Colombo comprar em Colombo. Exatamente. Né? Um propósito da gente fomentar o comércio local. Eu sou porque nós somos. Exatamente. Então é muito importante essa união, essa nossa união de empreendedoras é muito importante. Fomenta o negócio local. Fomenta muito a economia local. Sim, a economia local. E a gente vê esse grupo crescendo cada vez mais. Sim. Então, agradecimento especial à Cris Cavacinha, a todas as meninas da diretoria. O nosso muito obrigada. Inclusive, porque eu comecei aqui pelas empreendedoras de Colombo, recebendo um convite da Cris, e eu falei, olha só, é muito gostoso da gente ver, né, o quanto a gente vai progredindo. A gente se ajuda, né? Com certeza. É um grupo que tem o momento educação, tem o momento network, a gente se ajuda, a gente se indica, né? Exatamente. Então, é muito importante essa nossa união, a união traz a força. Com certeza, com certeza. Mas doutora Silvana, muito obrigada novamente. Vamos fazer um brinde final aqui, olha, sejam todos muito bem-vindos, gente, acompanhem a gente sempre, e nós em breve teremos o nosso próximo podcast, e eu vou colocar aqui, não esqueçam de nos seguir. Hoje o nosso Instagram é @conexo_empresarial e o nosso YouTube, nosso canal no YouTube é @conexoempresarial. Sigam-nos lá e em breve teremos um novo podcast. Muito obrigada novamente, Vanessa. E até a próxima. Até a próxima.